Olá pessoal, você que nos acompanha aí pelas redes sociais, estamos chegando com mais uma edição do podcast da Magra Superfícies. Está comigo, como não poderia ser diferente, ele novamente, o Charles Ehlers. Capitão Charles, seja bem-vindo, boa tarde. Prazer estar aqui, Aislan. Tudo certo? Mais uma vez. Mais um bate-papo. Produtivo. E hoje com um convidado especial, logo de cara, aqui na abertura do nosso podcast, mais uma edição do podcast aqui da Magra. Vamos falando com o Vitor Davi, ele que é diretor administrativo da Açoarte. Qual cidade ele está falando com a gente aí, Charles? Vitor, fala aí. Onde ele está hoje? Conta aí, Vitor, conta aí. Vargem Alta, Espírito Santo, aqui na Serra. Isso. O Vitor está lá no Espírito Santo, então, é o nosso convidado especial, hoje aqui no nosso podcast da Magra. Vitor, seja bem-vindo, prazer bater esse papo contigo aqui, vai ser muito legal compartilhar algumas coisas com a gente, com o nosso público aqui, mas hoje eu confesso que eu vou passar as atribuições de muitas perguntas aí para o Charles, né? Porque ele já esteve com você aí pessoalmente, vocês compartilham de vários negócios juntos, e o Vitor tem muito a nos falar, né, Charles? Tem. O Vitor, eu acho que ele tem uma caixinha de surpresas pra gente aí. Acho que ele vai ter muita coisa super bacana para mostrar, né? E eu mesmo sou um fã incondicional da Açoarte, né? Mas antes de vocês começar com essa conversa aí, que eu sei que daí vira detalhes técnicos e às vezes a gente fica um pouco até perdido na conversa, né, Charles? Sim. Deixa eu falar uma coisa. Ô, Vitor, faça um favor para a gente. Se apresente, fala um pouco do seu trabalho. Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado, é um prazer estar participando desse podcast com vocês. Bom, meu nome é Vitor Davi, sou casado, tenho 28 anos, sou pai e sou engenheiro mecânico de formação, MBA em gestão empresarial, e hoje eu sento na cadeira de diretor administrativo aqui da Açoarte. Então, os meus trabalhos é visão estratégica, para onde que a empresa vai, quais produtos nós vamos lançar no mercado, para onde o vento está soprando, faço custeio e vendas, relacionamento com o cliente, que é o que eu realmente gosto. Show, então, Charles. essas são as minhas atribuições. Show, Vitor, show. Vamos já começar aqui o nosso bate-papo aí. Charles, fica à vontade. O que vão perguntar para o Vitor? Eu acho que o Vitor, ele vai precisar explicar para a gente, assim... Vitor, um breve relato histórico da Açoarte aí. Que ano começou? Como é que foi? Conta rapidão aí para que as pessoas que estão ouvindo entendam mais sobre a tua empresa e sobre o que ela vai oferecer. Certo. Bom, a Açoarte foi fundada em 1988, então são 35 anos já de empresa. Começou com meu pai e meu avô, sócios, então eu e meu irmão agora somos aí a segunda geração da empresa, terceira, dependendo de como queira ver. E nós desenvolvemos soluções em equipamentos. A princípio, entramos nesse ramo de mármore e granito há 33 anos atrás e estamos até hoje desenvolvendo. A ideia da Açoarte é sempre... Nós somos sempre provocados pelo mercado, pelos clientes, a desenvolver novos produtos, novas máquinas, né, novas soluções. E o que acontece é que o problema de uma solução para um cliente costuma ser a solução para vários outros. Então, eu diria que mais do que produzir máquina, a Açoarte ela fabrica soluções, de regra, para a indústria de mármore e granito. Temos alguma coisa em concreto também. Ana, e aí, lá no seu início, lá no início da Açoarte, quais foram as primeiras máquinas que a Açoarte produziu? Para qual? Cara, a gente, na verdade, começou fabricando, na época, cortadeira, aquelas cortadeiras convencionais mais pesadas, e aí fabricou e tal, e aí realmente politriz, aquela antiga cabritinha, os mais antigos vão lembrar, a politriz de braço articulável de uma cabeça, e tem até uma história bonita. Fizemos 3 delas e deu muito errado. Muito errado. Não sei se tu conhece essa história, Charles. Deu muito errado.
E, bom, e aí um dos clientes pegou a máquina e colocou dentro do galpão do meu pai, que tinha, sei lá, poucos metros quadrados na época. Eu estava começando com meu avô, que era professor do Senai. Meu pai era técnico. E eles não sabiam o que fazer com a máquina. A verdade é essa. Não tinham o que fazer, não sabia resolver o problema. E aí, a Sorte é uma empresa cristã, então eu vou entrar um pouco nesse mundo agora, que não tem como esconder essa parte da empresa. Para ser sincero, nem quero, acharia uma covardia. Mas o meu pai orou no segundo dia, isso em 88, lá atrás. E aí ele viu a planta da máquina de papel vegetal e de caneta azul, onde ele tinha que cortar, é o que ele tinha que fazer. E meu pai cortou a máquina basicamente no meio. E aí o problema era que a máquina puxava o operador. Era muito um cabeçote, né, girando ali seus 200, sei lá quantos RPM, e puxava o cara e ele não conseguia segurar. E depois que ele fez essa adaptação, a máquina, quando ela encostava o abrasivo na pedra, ela ficou tão estável que dava para deixar ela solta. Então ela ficou até melhor do que as máquinas italianas que tinham na época. E desse ponto para frente, a Swart foi conhecida como uma empresa que detinha muita tecnologia no ramo. E de lá para cá a gente ficou um pouco mais profissional. Tem muitas histórias malucas como essa, não é o ponto aqui, mas essa é a história da Swart, a primeira máquina, né? As primeiras foram assim. Depois ele fez as adaptações nas outras duas e a coisa foi desencadeando e, estamos aqui hoje. Na visita que eu fiz para conhecer a Swart, você veja, quando nós demos o salto, quando nós fomos dar virar a chave da marmoraria, então eu fiz uma pesquisa sobre quais eram as empresas que produziam os materiais, né? E eu vou te falar, o primeiro, assim, visualmente falando, entrando nos sites, quem mais me chamou a atenção pela beleza, pela coisa bem feita, quem mais me mostrou profissionalismo nessa área foi a Swart. Eu falei, opa, mas eu selecionei outras duas. E aí eu fui fuçar. Aí eu procurei aqui, procurei ali, eu falei, pô, não tem só serra, não tem só isso, não tem só aquilo. Tinha um monte de maquinário lá que eu nem sabia para que servia, né? Falei, pô, me chamou a atenção. E aí, Vitor, eu entrei em contato com os vendedores e tive o retorno mais assertivo do vendedor da Swart. Você lembra quem? Não, lembra, não lembro. Não, esse não. Esse passou. A Thelma. A Thelma. É uma pessoa especial. E aí, então, você vê como é que é, né? Aí depois nós fomos pro Espírito Santo, né? Você não lembra, né? Que levamos o Matheus junto. Lembra, Vitor? Lembro, isso aí eu lembro. Do drone voando lá dentro e tudo mais? Um barbichinho junto lá. Ele. Você lembra dos depoimentos? O do teu pai, da Thelma? Volta e meia eu procuro aquilo para poder assistir. Pô, baita de um trabalho, Charles. Nova, né? Eu não sei se vocês tinham se alguém já tinha solicitado isso, né? Não, mas eu confesso que eu achei uma ideia muito boa, né? Porque você tá aqui na minha frente agora, mas comentei com algumas pessoas, falou, cara, o cara veio e validou os fornecedores dele para mostrar para os clientes de onde ele tá comprando, do que ele faz parte. Achei muito legal, mas lembro com certeza. Então, quer dizer, veja que é uma somatória, né? Nós tínhamos, em teoria, informação, né, online ali do maquinário que a gente queria. Nós visitamos outras empresas, mas nos chamou a atenção a estrutura e a organização, né? Então, nós entendemos ali naquele momento, sem saber dos preços, tá? Nós não sabíamos do preço do maquinário que a gente queria ainda. Porque nós fomos lá conhecer primeiro, né? Mas aí nós vimos valor. Sem saber do preço, quando você entra e vê uma empresa organizada, cada coisa no seu lugar, a produção acontecendo de forma
organizada, limpa e tal. Então eu falei, pô, existe um profissionalismo aqui, né? E aí, então quer dizer, isso já foi nos cativando, já foi, pô, se a gente precisa ter... Eu havia visitado uma marmoraria em outro estado aí, um pouco antes de ir para a feira, e o cara falou assim, não, mas o meu maquinário é todo italiano. E eu falei, qual que é o benefício de você ter um maquinário italiano? Ele falou assim, nenhum. Nenhum. Por que nenhum? Porque a máquina quebrou, eu tenho que esperar 3, 4 meses para o técnico vir, me dar um benefício disso. E aí ele falou assim, cara, não cometa o meu erro. Encontre uma empresa que você forme uma amizade, forme um laço comercial, um vínculo e invista nisso. Então, por isso, quando veio a ideia da virada da chave, eu olhei aquelas, eu entrei em contato, eu recebi retorno e nesse mais e menos, a AssoArt se sobressaiu. Voltando então, daí nós fomos para lá, né? Lembra, né? Fomos lá para a AssoArt. Fomos entender o que era e tudo mais. Levamos o Mangue Media aqui, que é a empresa que... Sim. Tô bonito ou não? Não, né? Eles tentam. É a empresa que tenta fazer uns milagres aqui com a gente, né? Ô, Charles, Aí essa mas é justa demais. até me permita, Vitor, fazer uma pergunta para você também. Claro, Porque claro. assim, o que o Espírito Santo tem, talvez, que outras regiões do país não tenham? Porque esse mercado é tão forte aí no Espírito Santo especificamente, e se vocês nunca pensaram em ir para outro estado, Vitor? Well, no Espírito Santo, hoje é um polo. Pô, eu já vi gringo, cansei de ver gringo falando Cachoeira de Itapemirim, porque, putz, bicho, é uma das cidades que está listada ali como onde tem granito. Mas o engraçado é que em Cachoeiro em si não tem granito em grande quantidade, não tem mineração forte aqui. Mas eu não sei a história nesse sentido, mas é tudo perto aqui. Então a maior parte das jazidas fica no norte do estado, mas a sede das empresas fica em Cachoeiro. Então, por um motivo ou outro, não sei explicar como, mas virou um polo. Isso aqui é um polo. E, pô, para quem quer fazer negócio, quem quer comprar chapa, quem quer comprar máquina, isso aqui é uma doideira, cara. Que marmoraria, o Charles esteve aqui, qualquer um que vir para a Feira de Cachoeiro, por exemplo, você esbarra marmoraria uma em cima da outra. E a maioria não é marmoraria no sentido de quem faz a obra, é marmoraria no sentido de distribuição de chapa. Às vezes você não dá nada pelo galpão, tem uma empresa, uma polideira de 18, 20 cabeças polindo chapa ali, vendendo, revendendo. Então virou um polo. E para a AssoArt estar aqui foi muito benéfico, né? Até no início, e inclusive hoje não, a maior parte não que não seja benéfico, mas a maior parte dos clientes são Paraná e São Paulo. O Sudeste aqui é bem forte. Eu acho que a gente está até bem localizado, para ser sincero. Mas eu moro aqui, sempre morei aqui, e aí entra a parte pessoal de ser muito bom. Eu gosto demais de morar nessa cidade pequenininha aqui. E, bom, eu tô muito bem aqui, empresa, a gente conhece as pessoas, como que fala? Tem amizade, sabe? O clima aqui de trabalho é uma coisa que a gente preza muito. As pessoas, tratar bem as pessoas. Tem aí? Deve ter uns 22 mil por aí. Ah, ok. É do porte da nossa aqui. Você conhece todo mundo e quando chega na empresa eu abraço todo mundo e você senta e conversa, cara, como foi teu dia, como que você tá? Ah, tô bem, tô mal, e aí você anda lá dentro, os caras te cumprimentam, sabe quem você é, não tem aquelas rixas, aquelas coisas, sabe? É um mundo corporativo, sim, mas ao mesmo tempo é uma família, a gente preza muito por isso e fica um ambiente leve de trabalhar, então hoje eu não me vejo fora daqui, mas a gente não sabe o que tem. Vitor,
Então, assim, a minha experiência me levou, né, aquilo que eu pesquisei e tal, me levou até a AssoArt, né? E lembrando, uma pessoa, ele falou assim, Charles, compra o teu maquinário de uma empresa só, porque quando o técnico vier, ele vai poder checar cada uma das tuas máquinas. Perfeito. Agora, já imaginou aquela confusão? Tem uma máquina de uma marca, outra de outra, outra de outra, e de repente duas delas dão um problema e precisa fazer a manutenção, aí tem que vir um técnico do Espírito Santo, outro do Rio Grande do Sul, sei lá. Quer dizer, e aí me lembrou o que o marmorista aqui ele falou da máquina italiana. Né? Ele falou assim, pô, porque parou, e daí? E além de tempo, é caro, não é baratinho para você, né, receber. Então esses foram assim, daí junto com conhecer a empresa e tudo mais, que nos levou a ter, a adquirir o maquinário da AssoArt, né? Hoje a Magra Superfícies, ela tem 5 máquinas da AssoArt. Nós temos um projeto de melhoria ainda mais, né, na nossa qualidade de corte, que já é muito boa. Mas nós temos uma possibilidade maior, né, Vitor? E eu confesso que por ser tão assim ligado e de certa forma fã da AssoArt, eu esperava que a AssoArt nos presenteasse com a máquina que não existe no mercado interno. Ninguém produz, né, Vitor? Uma jato d'água ninguém produz, né? Ainda não. Mas será que vai ter alguém que vai produzir essa máquina aqui no Brasil? Vai sim. Tava conversando com um grande amigo meu na feira de Cachoeiro do ano passado, um tal de Charles. E aí você me fez me futucou, né? Me provocou. Falou, Vitor, jato d'água da AssoArt quando vem? E aí eu falei com ele, no final do ano que vem, acredito que nós estejamos com a máquina. E agora de primeiro, nós vamos ter a jato d'água da AssoArt, buscar uns fornecedores no mundo inteiro, viajamos para Itália, Estados Unidos, e conversa daqui, conversa de lá, ver o mercado, né? Ver os players do mercado, e então estamos vindo aí sim, jato d'água da AssoArt, confirmado, final de 23, talvez início de 24, não sei quais vão ser as dificuldades, que a gente que inventa moda aqui o tempo todo sabe que nada é tão fácil, quando tá no papel uma coisa e depois lá dentro são os detalhes, né? É o que o Jobs sempre falava, uma boa ideia é 10% de um produto. Então esses outros 90% aí a gente vai correr, mas sim, jato d'água AssoArt. Olha aí. Bem, eu não sei se isso pode ser divulgado, eu acho até que a gente nem vai publicar esse podcast, né, Aslan? Eu acho que... Né? Ou dá para publicar isso, Vitor? Publica, não tem problema. E aí? Para o mercado interno? Tem. Então, a gente tá... Cara, assim, a AssoArt, né? Bom, você conhece, mas talvez quem tá ouvindo, né, não conhece. Nós Cara, a gente é inovador. A gente gosta de inventar moda no bom sentido. Não que não é necessário, mas assim, a gente está sempre buscando algo novo. E é um mercado que eu não posso ficar parado também. O próprio ramo, minha atividade demanda isso. Se eu tiver a mesma máquina parada, eu vou ficar parado no tempo. Então, sim, para esse ano, já para feira, vamos estar com um painel novo da Serra Ponte. Um painel muito mais interativo, fazendo mais coisa. Com CNC 5 eixos, mexendo com fresa, com várias opções diferenciadas. E até o final do ano, e aí o que eu falo, talvez 24, por causa dessa integração, desse casamento, uma Serra Ponte 5 eixos com câmera, tirando foto de chapa, touchscreen na tela, tu faz o desenho, já coloca onde tu quer,
nesting, né, que é a junção das peças nos melhores formatos para aproveitamento de chapa, ventosa, máquina com ventosa para poder cortou, não quer passar para lá, a ventosa vem, pega, joga do lado. Então isso tudo aí já estamos trazendo aí essas novidades aí para o mercado. É assim, ó, porque o que eu conheço de maquinário italiano e outras aí, tem Argentina, tem uma famosa aí, né? Sim. Mas o que eu conheço, então então a AssoArt ela estará literalmente brigando de igual para igual, porque esse tipo de maquinário que você está citando, quer dizer, eu estava falando sobre jato d'água, que é uma super novidade e tudo mais, mas essas duas outras novidades que você está contando para a gente aqui também são incríveis. E aí fica a pergunta, existe como alguém que tenha uma serra 5 eixos, como a minha, por exemplo, existe como adaptar alguma coisa nela ou não? Ou eu vou ter que te devolver ela para pegar uma nova, já bonitona assim? Infelizmente vai ter que me devolver. Aí você não vai devolver não, pô. Você vai não comprar e fazer coisa mais difícil com ela e vai cortar com as duas. Porque, Vitor, essa questão de fresas é muito bacana. Nós temos aquele trabalho, vamos citar o nome dele aqui, o Ludson, né? Sobre o Lunar Surface, que é apenas a máquina da AssoArt faz. Aquilo já é uma coisa super bacana. Aquilo já é um diferencial super bacana. E confesso que eu acreditava que nós precisávamos... Eu conheci um centro de usinagem italiano. Mas e eu vou conseguir com fresa, por exemplo, Vitor, escrever alguma coisa, né, na rocha, na pedra? Eu conseguiria... Eu vou ser muito estupidamente sincero, do jeito que eu sempre sou. Eu não sei. Mas... Não, talvez, não sei se nessa primeira máquina ou nessa segunda, mas talvez uma terceira. Na verdade, Charles, como eu falei, esse é um dos meus trabalhos, a gente traçou uma linha de produtos que nós queremos entrar com eles no Brasil, que a princípio não faziam sentido, mas que nós estamos vendo o mercado se direcionando para algo que isso vai fazer sentido. Se eu tivesse talvez uma máquina com ventosa há 5 anos atrás, aqui no Brasil isso não faria sentido. Mas agora nós estamos entendendo que faz sentido. Acha que te parece que o mercado, o marmorista em si, ele está se profissionalizando? Ele está ficando cada vez mais aprimorado naquilo que se propõe a fazer? Você tem essa sensação, pelo que você vê por aí? Sim, eu vejo um mercado muito mais maduro, mercado brasileiro, nesse sentido, de saber o que está comprando, como que está comprando, o que vale a pena, o que não vale, no quesito de retorno sobre investimento, porque quem não investiu em máquina, hoje, está para trás, entendeu? Então, todo mundo hoje tem uma polyboard, por exemplo, quase todo mundo tem, né? Mas quem não tem, está fazendo na mão. Então esse cara ou está sumindo ou ele está ficando muito, muito para trás. Então o mercado ele pressionou, né? Existe essa pressão no mercado de gente agora bem equipada. E aí essa pressão gera então mais maquinários e uma maturidade maior para o mercado para você poder se diferenciar. E entra um pouco na vibe, né? Como que eu vou te falar? No flow, no sentido, né? Que o mundo está caminhando, que as tendências, perfeito, a tendência de material esculpido, uma superfície igual ao Lunar Surface, uma coisa, máquina de 45, por exemplo, veio depois que começaram com o clean, né? Aquela bancada perfeita ali, com aquela saia maior, então isso... Nós vemos isso, por isso que eu estou sempre viajando, vamos todos lá nos Estados Unidos, vamos à Itália, e a gente vê o que está acontecendo no mundo e que essa tendência tem chegado no Brasil e a gente falou, opa, eu preciso de ter uma máquina que faça isso. Então, eu acho que também é esse sentido, essas duas coisas estão caminhando juntas.
para esse objetivo. A gente recebe alguns desafios assim para fazer. Nós temos parceiros aqui que também viajam muito, então vão para a Europa, vão em feiras e tudo mais. E a Itália produz muita coisa. A Itália produz muita moda também, né? Então eles trazem necessidades de lá, que com o maquinário que existe hoje no mercado interno, você consegue executar. Sem ele, impossível. Ou seja, e esse tipo de trabalho diferenciado, ele vai para aquele cliente que é o teu sonho de consumo. Então, quer dizer, e se o mundo está cada vez mais dinâmico nesse sentido de quem é que vai consumir aquele trabalho diferenciado, né? É o cliente alto padrão. Você tem capacidade para atender esse cliente de alto padrão? Não, não tenho. O que sobra para você, se você não tem essa capacidade? Aí, me lembra, num passado assim, que eu assistia muito... Quanto mais difícil... Melhor, menos concorrência. Menos concorrência. Exato. Então, assim, eu lembro num passado que eu assistia muito o Discovery Channel, e aí tinha o American Shopper, né, que tinha o Paul Sênior, o Paul Júnior, o Mike e tal. E aí eu imaginava assim, que precisava ter um negócio onde eu produzisse um produto ímpar. E fosse muito de grande qualidade e eu fosse muito bem remunerado por isso, né? Aí o mundo girou e tudo mais e marmoraria. Então assim, só que um produto ímpar para vender para um cliente ímpar é uma venda. E ele tem que ter um valor muito agregado para isso ser significativo, né? Para você de repente ter lá 3, 4 meses de produção de alguma coisa, para daí vender e produzir de novo. Quer dizer, né, ele precisa valer muito, né? Sim. Agora, e em contrapartida, e se eu tenho algum equipamento, algum maquinário que consegue me produzir bons produtos, né? Só que numa escala maior, mais rápida. Então eu ficava me perguntando assim, mas quando eu encontrar o meu cliente especial, aquele cara que quer um devaneio em pedras, quem vai me ajudar a fazer? Né? E eu fico muito feliz porque a gente vai vendo a evolução do mercado, a evolução das empresas, né? A evolução de marmorarias e a evolução principalmente do gosto do cliente. Porque o cliente ele quer mais, ele está mais disposto a ter algo ímpar, né? Então a junção do gosto do cliente, o desejo, né, que ele está despertando, precisa ter indústria, precisa ter empresas que são capazes de produzir aquela demanda, né? E hoje a gente fica muito feliz assim por ter, no meu caso, né? E nós teremos uma jato d'água, tá? Presta atenção, nós teremos. Tá. A sua. Tá certo. E aí o que acontece? A gente tem grande orgulho porque quando a gente apresenta o nosso produto final, nós temos eu falei com um cliente lá de São Paulo agora, sábado, e eu falei para ele, eu tenho orgulho daquilo que eu falo. Mas e por que eu tenho esse orgulho? Porque é verdade. Eu não estou inventando uma história e tudo mais. Eu tenho grande orgulho porque o que eu te falo é verdade. E a verdade, ela é insuperável, né? Ela é soberana. Soberana, isso mesmo. Então, assim, é um orgulho, né, a gente fazer parte disso, né? A gente acessar clientes que querem um produto diferenciado, mas isso se dá com a tua dedicação, né, com a dedicação do profissional e a indústria produzindo maquinário que te dá essa possibilidade, né? O Vitor, qual qual é o mix de produtos de vocês hoje? A SoArt, ela é uma fábrica, né? É isso que eu posso falar? Ela é uma fábrica. Qual é o mix? Sim. É o mix de equipamentos? Quantos são? Qual é a linha? Só para a gente entender um pouco melhor aí.
Eu tenho orgulho de te dizer que eu não faço a menor ideia da quantidade de projetos que a gente já fez. Nós somos muito organizados em tudo que a gente faz, mas de produto standard, né, são os produtos de catálogo, eu diria que nós temos uns 40 e poucos produtos com suas variações. A ideia sim, perdão, né, somos uma indústria, entra chapa de aço e viga de aço, eu compro motores, contadores e sai uma máquina aqui no final e vai embora ou num caminhão ou num container. É isso que eu faço aqui. E, inclusive, todo o projeto é feito aqui dentro. Enfim. E tudo que envolve chapa de mármore, granito ou concreto que seja, nós atuamos. Então, desde o corte até o polimento da superfície da chapa, se você quiser, os acabamentos. Então, nós temos esse mix inteiro de máquinas, que é até o que o Charles falou, que eu acho que é até um diferencial muito interessante, é que eu tenho tudo. Nesse quesito. Eu quero uma cortadeira. Eu tenho. Quero uma poliborda. Eu tenho. Quero uma máquina de 45. Eu tenho. Quero uma máquina que não existe. Eu faço. Então, às vezes dá errado, mas geralmente dá certo. E você sabe que eles têm para mim, nesse momento, é um supérfluo. Mas eu penso nessa máquina que eles têm. Eles têm uma máquina, eu não sei se eu poderia chamar de máquina, mas é um expositor de pedras. Sei. Então, ele é uma grande caixa que cabe uma chapa inteira. Bem, explica aí, né, Vitor? Explica você e não eu. Vou até explicar um pouquinho da história. A gente vai ser breve, né? 2015, na Carolina do Norte, na casa de um cliente, que virou muito amigo da gente. E daí ele tinha 2 mexicanos e em vez de... Ele compra as chapas dele, então ele tinha as chapas nos bandos, né? E ele tinha que ir com a empilhadeira e tirar chapa por chapa. E o negócio do cara, o business dele, o core, né? Era fazer barco, veleiro. Então, veleiro de milhões de dólares. Então os clientes eram muito exigentes na hora de escolher uma chapa e eles queriam aquele material, com aquele movimento, sei lá, aquele cristal na cabeceira da cama dele, então ele via chapa por chapa. E era ele, 2 mexicanos lá, 3 horas, 2 horas, tirando chapa por chapa para o cliente ver, para ele ir, sei lá, N vezes na empresa dele. E aí um dia ele tava lá, ele saiu estressado, falou: tem um sonho, sai a chapa número 1, sai a chapa número 2, e aí saía as chapas. Então, a gente falou: tranquilo. Rabiscamos lá na frente dele e aí fizemos. É um display do tamanho de um container, inclusive. Pega até de 30 a 40, dependendo do modelo. E você coloca várias chapas assim, uma atrás da outra, enfileiradas. E ele, pelo menos lá, eu achei a ideia fantástica. Ele fez tipo uma boutique, como se fosse... Ele botou um sofá, tipo de couro, champanhe, vinho, pá. E aí ele abre as chapas que ele quer, no celular, né, Bluetooth, abre as chapas, a chapa para, e aí a madame, sei lá quem está escolhendo, fica lá tomando vinho, champanhe, vendo aquela chapa lá, até decidir se ela quer aquela ou a outra. Então, assim, é uma máquina, mas assim, não tem a complexidade do que a gente costuma fazer, mas é uma solução para o cliente. O cara faz uma boutique mesmo, né? Muito bom. Pô, cara, deu super certo. Deu, claro que deu. Isso aí eu gostaria de poder colocar em cima de um caminhão, levar para uma cidade diferente lá e mostrar essas possibilidades do mundo das rochas, né? Sim. Isso aí, Vitor. Eu gostaria de pedir para você, depois ali, a gente vai disponibilizar o link da AssoArt, né? Deixar disponível para que marmoristas que tenham interesse e queiram conhecer mais sobre a empresa, né? Deixar disponibilizado ali, dizer para o mundo das rochas, os nossos arquitetos parceiros, as empresas parceiras. Agora falando da Magra, né? A Magra tem
nesses 10 anos nós construímos uma reputação. E ontem não, sábado lá em São Paulo eu estava explicando para um investidor lá que se a nossa empresa fosse uma Ferrari, nesses 10 anos nós não temos nenhum risco na lata dela, nós conseguimos mantê-la impecável. E a nossa felicidade é que isso tudo se deu pelas parcerias que nós fizemos, que nós desenvolvemos, as pessoas certas que nós conhecemos, que cruzaram o nosso caminho e nós abraçamos, né? Então, a AssoArt é um sentimento desse que eu tenho, de uma empresa que me dá a possibilidade de eu oferecer um produto melhor para o meu cliente, para o meu arquiteto, para o meu cliente final, né? São produtos duráveis e de confiança. Maquinário que não te deixa na mão. Aí um colega marmorista falou assim, viu, mas essas máquinas são robustas? E ele morava... Ele vai saber, quando ele assistiu o podcast aqui, ele vai saber que eu estou falando dele. Ele morava em Dourados. Eu falei, você sabe quem, né? Virou um baita de um cliente seu, né? Gente boa. Vamos falar o nome dele aí? O Júnior, né? O Júnior. Então, ele falou assim, mas são duráveis? Eu falei, vem aqui. Saia daí de Dourados e venha para Mangueirinha, no sudoeste do Paraná, que você vai saber. Ele chegou ali, ele estava indo para o Rio Grande do Sul, que ele ia comprar o maquinário lá, né? E tal. Sim. Chegou ali, olhou, falei, cara, não compra. Vá lá visitar a AssoArt, vá conhecer e tudo mais. Quantas máquinas ele comprou numa pegada, Vitor? 4. Ele estava indo para o Rio Grande do Sul para conhecer outra empresa, parou na Magra, voltou para o Espírito Santo, voltou lá para Vargem Alta e comprou. Pegou a referência certa. Pegou a referência certa. E isso é muito feliz, assim, porque a gente vai ajudando, é lógico, hoje nós somos parceiros, o Eduardo, o Júnior, é uma pessoa com quem eu converso todo santo dia. Todo dia a gente troca mensagem e tudo mais, né? Quem é o Eduardo? Só para o público entender. O Eduardo, ele tem uma marmoraria que eu digo, eu já falei para ele que vai ser a marmoraria mais bonita do Brasil, vai ser a dele, a estrutura nova dele. Você tá sabendo, Vitor? Tem acompanhado ou não? Eu vi, ele às vezes compartilha comigo alguns vídeos, me mostrou o projeto, ele tá, acho que tem que pensar grande mesmo, ele tá certo, tá muito bom. A ideia dele vai ser um espetáculo. É isso que eu tenho para dizer. E hoje o Vitor é uma das pessoas... O Júnior, ele é uma das pessoas que é um AssoArter, né? A marmoraria dele, do maquinário é AssoArt. Sim. E tal, outro cara que eu sei que está muito satisfeito com o produto dele. E eu fico feliz, porque eu ajudei nisso, né? Porque eu falei, porra... E ele é de que cidade? Dourados, Mato Grosso. Dourados. Mato Grosso. Muito bom. Né? Teve depois mais o nosso amigo Ney. É ou não é? O Ney. Sim. Então, assim, do nosso grupo, eu tenho um grupo de marmoristas, né? E então esse grupo tem pessoas, assim, a gente se ajuda. Não existe nenhum problema que o nosso colega tá com um problema lá, alguém do grupo tem a solução. Alguém sabe como fazer para resolver aquele problema. Então a gente troca muita experiência e isso ajuda o setor. Sem dúvida. Ajuda o setor. Sim. Né? E daí nessas trocas de experiência, né? Outro dia me chamou um senhor de DDD 95, não lembro a cidade. Eu queria saber sobre a máquina, se eu podia mandar uns vídeos e tal. Fui lá, eu tenho, vídeo é o que eu tenho, né? E tal, mandei para ele, eu falei, qualquer dúvida pode me chamar que eu faço questão de ajudar, porque... Passei por isso, tal, eu sei quais são as dúvidas. Exato. Então, quer dizer, isso, Vitor, no meu início de marmoraria, eu fui atrás de 2, 3 empresas, velho. Eu cheguei lá e falei, eu estou começando um negócio, você é meu fornecedor, o que você vai contribuir comigo? Não, eu vou te vender meu produto. Tudo bem, você me vende o seu produto, mas e eu não tendo o conhecimento e tudo mais, se eu fechar, se eu falir, você vai ter o que me... Quer dizer, eu vou parar de ser seu cliente. Sim.
eu preciso aprender, eu preciso saber mais sobre as coisas. Não tem ninguém para ensinar. Então isso é uma coisa que nos motivou a manter, né, liberando a informação para que a gente melhore como um todo, o setor melhore, né? Ô Vitor, a gente quer agradecer muito a tua disponibilidade de tempo para bater esse papo com a gente aqui, comigo e com o Charles, nessa ideia desse podcast, né, com um papo aí para um público mais específico, né, que é esse público que é cliente hoje da AssoArt, que assina embaixo de tudo que o Charles falou a respeito da empresa de vocês aí. E eu quero agradecer a tua paciência e a tua presença aqui com a gente nesse bate-papo muito agradável, tá? Então, estamos à disposição. Eu agradeço. Pro teu colega lá, agradecendo também. É isso aí, Vitor. Isso aí. Foi um prazerzaço, tá? Espero que nós tenhamos... Na realidade é o seguinte, quando essas belezinhas que você está produzindo sair aí, você pode nos chamar para a gente fazer um podcast e mostrar e falar sobre o maquinário, né? O que você me disse? Vai ser um prazer. Mas antes eu vou ter que negociar preço com você, senão eu tô ferrado. Pelos agrados de um lado e de outro, eu desconfio que os descontos... Tem muita coisa envolvida aí, né, Vitor? Só negócios, né, Vitor? Só negócio. Tá certo. Abração, amigão. Um bom trabalho para você. Desejamos aí um ótimo restante de semana, feriadão e tudo mais. Isso aí. Gente, obrigado. Braço para todo mundo aí, Vitor. Valeu. Tudo de bom. Tchau. Charles, eu acho que este episódio também vai ficando por aqui. O nosso tempo está no limite, né? E quero agradecer você também pela oportunidade desse bate-papo aí, trazendo o Vitor, né? Que a gente até então teve agora a oportunidade de conhecer um pouco mais. O Vitor Davi, diretor administrativo lá da AssoArt, direto do Espírito Santo, uma participação especial aqui no podcast da Magra. Para muita galera que esse teu grupo aí, você vai mandar o link depois, a galera vai captar tudo que vocês conversaram da melhor maneira possível, né, Charles? Daqui a pouco. Daqui a pouquinho, né? Logo mais. Rapaziada, um grande abraço a todos. Charles, valeu. Até a próxima. Muito obrigado e vamos com novos temas daí para frente. Valeu. Abração, pessoal. Tchau, Abraço, pessoal.